Eu me chamo Gisele Santos da Silva, sou discente do programa de pós-graduação de Ciência Animal em recursos pesqueiros, e hoje eu vou estar apresentando a minha defesa de mestrado, intitulado Hematologia de ovinos alimentados com farelo da casca do tucumã, o Astrocarya culeatum, sobre a orientação do professor Dr. Michel do Vale Maciel e também do professor Dr. Fábio Jacobes Dias, tendo a produção animal como a área de concentração e a nutrição e a produção de ruminantes e monogástricos como a linha de pesquisa. Essa apresentação está dividida da seguinte forma: a introdução, as hipóteses, os objetivos, o material e método que vai ser utilizado, os resultados e a discussão e as referências que foram utilizadas nessa apresentação. Com relação aos aspectos da ovinocultura no Brasil, segundo dados do IBGE de 2022, existem cerca de 21.514.274 cabeças de ovinos, e é uma produção que vem crescendo bastante no país. Isso está muito ligado aos aspectos que essa produção ela proporciona, desde o aproveitamento da carne, da pele, da lã, dos leites e também dos derivados. E aqui na nossa região, segundo dados do IBGE, existem cerca de 37.385 cabeças de animais, sendo o município de Parintins o maior produtor. Segundo o IBGE também, aqui na nossa região existem cerca de 1.705 propriedades que são cadastradas como produtoras e criadoras de ovinos. Isso está muito relacionado às características da produção que essa criação ela proporciona. Então, nos diferentes tipos de sistema, os ovinos eles apresentam características positivas, desde a sua rusticidade, a sua adaptabilidade a diferentes climas e também a diferentes regiões, e com relação ao seu manejo, já que são animais de fácil condicionamento. Aqui na nossa região existe uma característica onde esses animais eles são criados, principalmente através da agricultura familiar. Isso está muito ligado à questão da viabilidade econômica que essa criação ela tem. Além dessa viabilidade econômica, é uma criação que pode ser feita de forma extensiva, assim como também de forma intensiva, e aqui também pode ser criada tanto no sistema, nos locais de várzea, como também nos locais de terra firme. Então, devido a isso, a essas características, é uma criação que vem crescendo. Mas, apesar desse crescimento e dessa aplicação de novas tecnologias que vem sendo feito para essa criação, existem muitos entraves ainda para essa produção. E o principal entrave é o manejo nutricional. Então, o manejo nutricional ele tem o maior custo da produção. E, segundo Alves e colaboradores de 2018, cerca de 70% da produção, ela vai, o dinheiro ele vai para essa produção. Então, acaba sendo oneroso para o produtor. Com isso, os insumos e também os subprodutos, eles acabam sendo uma alternativa. Claro, buscando sempre avaliar se esse produto, se esse subproduto, ele possui características nutricionais que venham a atender às necessidades fisiológicas do animal. E aqui na nossa região, assim como em outras partes do país, existem espécies nativas que podem ser analisadas e, além disso, elas também podem contribuir com a redução dos custos alimentares. Isso encontrar essa possibilidade é muito importante, já que isso tiraria um pouco da dependência que se tem a alimentos que são tradicionalmente usados e também haveria uma diminuição do encarecimento da produção. Com isso, o tucumã, o Astrocarya culeatum, ele se apresenta como uma dessas alternativas. Ele pertence à família das palmeiras e popularmente ele é conhecido como tucumãzeiro. Ele tem uma característica de sazonalidade, né, já que ele frutifica em determinados períodos do ano, mas ele é muito apreciado aqui na nossa região. Em 2012, Didonetti fez um trabalho onde ele avaliou as características da comercialização do tucumã nas feiras de Manaus. E ele mostrou que 80% do fruto é descartado depois do despolpamento. E esse descarte ele é feito sem nenhum tipo de aproveitamento. Isso acaba causando riscos à saúde pública.
Nesse mesmo trabalho, ele também mostrou que só naquele ano, 286 toneladas de resíduo foram produzidos e não tiveram nenhum tipo de aproveitamento. Então, é um subproduto que tem um potencial que não é explorado. E esse potencial, ele está muito relacionado com as características nutricionais que esse fruto ele possui, já que ele tem grande aporte de calorias, de fibras, provitaminas A, principalmente o beta-caroteno, e ele também tem um grande aporte lipídico, que dá a esse fruto uma grande quantidade de energia. E isso está muito relacionado com os óleos, sendo eles possuindo características sendo eles os oleicos e também os linoleicos. Em 2008, Ferreira e colaboradores mostrou que, devido a essas características lipídicas, proteicas, energéticas, esse alimento ele pode ser analisado como um substituto na alimentação dos ruminantes. Outras características que também são importantes estão relacionadas com as propriedades físico-químicas que esse fruto ele possui, tendo na sua composição cálcio, fósforo, magnésio, que são nutrientes que são necessários à alimentação do animal. Então, um alimento que possua também essas características, que tem essas propriedades, é muito importante. Em 2013, Miller e colaboradores mostrou que, devido a que o tucumã, a casca possui uma grande propriedade de fibra e também de proteína bruta. E, além disso, existe uma grande porcentagem de extrato etéreo. Com isso, acaba tendo uma similaridade com o milho. E, devido a todas essas características nutricionais, alguns trabalhos já vêm sendo feitos avaliando essa viabilidade do tucumã, assim como também do seu óleo. Sendo assim, em 2018, Ramos e colaboradores eles fizeram um trabalho onde eles mostraram que a adição do óleo do tucumã não alterou, resultou, na verdade, na mudança favorável dos produtos de fermentação do acetato para o propionato. Isso levou a uma diminuição do metano quando o óleo do tucumã ele foi incluído a 1% na alimentação de ruminantes. Budel e colaboradores, em 2023, avaliou a emissão, o consumo, a digestibilidade, o desempenho e os metabólitos sanguíneos de metano em ovinos que foram suplementados com a torta do cupuaçu e também com a torta do tucumã na Amazônia Oriental. E eles verificaram que a suplementação com o tucumã não comprometeu os metabólitos sanguíneos daqueles animais que foram avaliados. Mas um trabalho que fale sobre a relação do farelo da casca do tucumã sobre os aspectos hematológicos e também bioquímicos ainda é um pouco escasso. Com isso, entender a relação que existe entre a nutrição e a hematologia é importante, já que os aspectos hematológicos, eles precisam desses ingredientes, dessas proteínas, dos lipídios, das vitaminas, dos minerais, que em sua grande maioria vai ser ofertada de forma dietética, vai ser ofertada através da dieta para esses animais, já que o sangue vai fazer essa distribuição de todos os nutrientes que o organismo do animal precisa, vai ser feito através do sangue, para até chegar nos órgãos e ao restante do corpo. Então, avaliar de forma hematológica e bioquímica esse subproduto que está sendo avaliado é muito importante, porque ele vai mostrar se esse subproduto na dieta vai influenciar de forma positiva e vai permitir com que o animal ele possa se desempenhar de forma satisfatória. Então, a hematologia, ela vai estudar a morfologia e também a fisiologia do sangue. E o sangue, ele é um tecido fluido, e ele possui uma porção plasmática, que é uma porção mais líquida. E nessa porção, nós podemos fazer a avaliação dos aspectos bioquímicos, onde é possível avaliar a quantidade de lipídios, de glicose, de proteínas, de minerais e também as enzimas que vão estar presentes no sangue. Existe também, dentro da avaliação do sangue, os elementos figurados, que são os leucócitos, os eritrócitos e as plaquetas, que também vão permitir avaliar se a dieta, se aquele subproduto que está sendo ofertado vai estar interferindo na produção ou de forma negativa na produção dessas células sanguíneas.
Então, através do hemograma, é possível avaliar os eritrócitos, onde vai ser feita a avaliação, a quantificação dessas hemácias, e a partir do volume que elas vão apresentar, do seu tamanho, e também da coloração que elas estarão se mostrando. E o leucograma, é possível avaliar se a dieta que está sendo ofertada, ela vai estar causando algum tipo de transtorno fisiológico, alguma alteração fisiológica para que os leucócitos, eles se apresentem alterados, já que os leucócitos, eles estão relacionados com a defesa do organismo. Com relação ao tomograma, será feita a avaliação das plaquetas, que também tem uma relação com a dieta. E elas têm uma função muito importante na parte de coagulação do sangue. Sobre os aspectos bioquímicos avaliados a partir do plasma sanguíneo, o metabolismo energético ele é muito importante, já que ele vai avaliar os status nutricionais de ingredientes com propriedades energéticas que estão sendo ofertados a esse animal através da alimentação. E dentre eles, a glicose, o colesterol e o triglicerídeo são parâmetros importantes de serem avaliados, já que eles vão ser ofertados a partir de forragens, de grãos de cereal, do concentrado, e a baixa desses metabólitos, desses parâmetros, vai influenciar de forma negativa nos animais, já que precisa-se de um metabolismo energético adequado para que esses animais eles tenham uma reprodução adequada, e também com relação ao metabolismo celular, já que as células precisam dessa energia para conseguir se desempenhar e atuar de forma satisfatória no organismo. Outro parâmetro importante que é possível avaliar a partir dos aspectos bioquímicos são o metabolismo proteico, já que a proteína vai ser ofertada ao animal através da dieta. Então, avaliar as proteínas totais, a ureia e também a creatinina é importante. A ureia e a creatinina, elas, além de mostrar um aspecto proteico, elas também vão mostrar um aspecto relacionado à funcionalidade renal, já que caso ocorra alguma alteração dessas enzimas, principalmente a ureia, que é um metabólito direto, imediato da proteína que está sendo ofertada na dieta, e caso essa alimentação, esse subproduto que está sendo avaliado, ele não contenha propriedades proteicas adequadas, os parâmetros séricos desses valores, eles serão alterados. E a partir dela é possível também fazer a avaliação renal, já que se ocorrer alguma injúria renal, os valores também da ureia e da creatinina eles vão ser alterados, mostrando que esse alimento, essa dieta, está causando alguma alteração fisiológica nos rins dos animais. Com relação aos minerais, também são importantes avaliar a partir dos aspectos bioquímicos, já que eles são importantes para o funcionamento fisiológico dos animais, e existem os macros e os micros minerais, dentre eles o cálcio, o fósforo, o ferro e o ferro, o magnésio e o ferro como um micromineral. E todos eles são importantes, já que eles também vão ser ofertados, em sua maioria, através da dieta. E caso a dieta ofertada não supra essa necessidade mineral fisiológica desses animais, os parâmetros sanguíneos eles também vão ser alterados e é possível fazer essa avaliação. Com relação ao metabolismo enzimático, é importante fazer a avaliação do funcionamento hepático, já que o fígado ele vai ser o principal órgão atuando nessa metabolização dos ingredientes que vão ser oriundos da dieta. Então, caso essa dieta cause alguma alteração renal nesses animais, levando a algum tipo de lesão, a aspartato-aminotransferase, que é uma enzima de lesão, ela pode apresentar-se alterada quando avaliada de forma sérica. Caso também essa dieta, esse alimento, ele se apresente alguma característica de obstrução de fígado, dos ductos biliares, ocorre um processo chamado de colestase. E nesse processo, outras enzimas elas vão ser alteradas, dentre elas a gama-glutamiltransferase e a fosfatase alcalina. Então, a partir disso, verifica-se que há uma relação direta entre os aspectos relacionados à hematologia e à bioquímica, com relação à análise desse alimento que está se querendo avaliar na dieta que vai estar sendo ofertada a esse animal. A partir de então,
O uso de subprodutos regionais tem sido uma alternativa nutricional e também de diminuição de custos do manejo alimentar. E isso está relacionado com as cascas do despolpamentos do Tucumã que são descartadas sem nenhum tipo de aproveitamento. E com isso, baseado na composição nutricional desse fruto, dessa casca, esse produto ele pode vir a acrescentar de forma positiva na alimentação animal. Então, avaliar os efeitos da substituição desse produto sobre os parâmetros sanguíneos é importante. Então, a análise hematológica e também bioquímica de ovinos alimentados com farelo da casca de Tucumã se faz importante para verificar se a viabilidade desse produto e se esse produto ele vai causar alguma alteração fisiológica, hematológica, bioquímica na fisiologia animal e também nos órgãos que estarão relacionados com esse produto. A hipótese desse trabalho é que a substituição do milho pelo farelo da casca do Tucumã na alimentação de ovinos não altera os parâmetros hematológicos, assim como não altera os parâmetros bioquímicos. O objetivo geral desse trabalho é avaliar os efeitos nos parâmetros sanguíneos de ovinos alimentados com farelo da casca de Tucumã, o Astrocaryoculeato, em substituição ao milho. O primeiro objetivo específico foi avaliar os efeitos de diferentes níveis de substituição de milho pelo farelo da casca do Tucumã sobre os valores do hemograma dos ovinos que foram avaliados. O segundo objetivo foi avaliar os efeitos de diferentes níveis de substituição de milho pelo farelo da casca do Tucumã sobre o perfil energético, sendo avaliado o colesterol, a glicose e o triglicerídeo dos ovinos que foram analisados. O terceiro objetivo é comparar os valores séricos de proteínas totais nos diferentes níveis de substituição de milho pelo farelo da casca do Tucumã na alimentação de ovinos. O quarto objetivo foi analisar a atividade renal através da dosagem da ureia e também da creatinina nos ovinos que foram alimentados com diferentes níveis de substituição de milho pelo farelo da casca do Tucumã. O quinto objetivo foi fazer a mensuração da atividade hepática através das enzimas aspartato aminotransferase, gama-glutamiltransferase e a fosfatase alcalina, nos diferentes níveis de substituição de milho pelo farelo da casca do Tucumã na alimentação de ovinos. E o sexto objetivo foi quantificar os níveis séricos de macrominerais, sendo o fósforo, o cálcio e o magnésio, e também de um micromineral, que foi o ferro, na alimentação de ovinos que foram submetidos a diferentes níveis de dieta, com a substituição do milho pelo farelo da casca do Tucumã. Com isso, o trabalho ele foi feito desenvolvido na Fazenda Experimental da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, no campus Manaus, que fica no quilômetro 922 da BR-174. E esse trabalho ele foi feito no setor de ovinocultura. E todos os trabalhos e os procedimentos que foram feitos com os animais, eles foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso Animal, o CEUA. Nesse experimento foram utilizados 5 ovelhas, e elas tinham um peso médio de 45 quilos, uma idade média de 3 anos. Antes do início do experimento, esses animais eles foram identificados e também foram vacinados contra a leptospirose, raiva e clostridiose. Eles também foram enverminados para o controle de endo- e ectoparasitas. Eles foram distribuídos em baias individuais, que era uma baia suspensa e ripada, e continha bebedouros e comedouros individuais. E todo o período experimental ele teve uma duração de 60 dias. O delineamento que foi trabalhado foi o delineamento quadrado latino 5x5, onde haviam 5 períodos, com duração de 12 dias cada, 5 animais e 5 níveis de dieta, de 0, 5, 10, 15 e 20% de inclusão na alimentação dos animais. A casca do Tucumã, ela foi coletada, ela foi obtida na Feira da Manaus Moderna, que fica no Centro Comercial de Manaus,
e ela era oriunda do despolpamento dos feirantes. Então, nós fazíamos a coleta dessa casca na feira, e a partir de então, nós levávamos essa casca para o Laboratório de Forragicultura e Pastagem da Universidade Federal do Amazonas, o Lafoparte, e lá nós fazíamos a separação, já que essa casca ela vinha com caroço e com outros resíduos do Tucumã. Então, depois que essa casca ela era separada, ela era levada até a estufa para ser seca a 55 graus Celsius por 72 horas. Então, depois que essa casca era seca, ela foi levada para ser moída, para que a gente pudesse ter, então, o farelo da casca do Tucumã. A dieta que foi ofertada aos animais, ela foi composta por 60% de volumoso e 40% de concentrado. Então, à medida que os níveis, a porcentagem do milho, ele ia diminuindo, os níveis de inclusão do farelo da casca do Tucumã ia aumentando, começando com 0 até 20% de inclusão. Com relação ao farelo da soja, a mistura mineral e a silagem do BRS Capinhaçu, eles tiveram os seus valores iguais para todos os níveis, já que o objetivo era avaliar a casca do Tucumã em substituição ao milho. Foi feita a avaliação da composição bromatológica do volumoso e também dos ingredientes do concentrado. Foi feita a análise da matéria seca, da proteína bruta, da matéria mineral, da matéria orgânica, da fibra em detergente neutro, da fibra em detergente ácido e também da hemicelulose, do milho, do farelo da casca do Tucumã, do farelo de soja e da silagem também que foi ofertada. Então, houve a avaliação bromatológica desses níveis. A dieta que era ofertada aos animais, ela era composta pelo volumoso e pelo concentrado. E cada animal recebia, por 12 dias, o nível de inclusão que estava determinado naquele período. Então, a partir de então, era feita a pesagem do volumoso e também do concentrado, e eles eram misturados. Depois de misturados, eles eram ofertados a esse animal. A oferta da alimentação era feita 2 vezes ao dia, às 8 horas da manhã e às 16 horas da tarde. A coleta sanguínea, ela era feita ao final de cada período experimental, então ela era feita no 12º dia, e a primeira coleta, ela era feita antes da alimentação dos animais. A segunda coleta, ela era feita 4 horas após o consumo. Então, as coletas, foi coletado 5 ml de sangue através de venopunção da veia jugular, e foram utilizados agulha Vacutainer e também um adaptador a vácuo. Depois que a coleta era feita, o sangue ele era colocado em 3 tipos de tubos diferentes. O que continha um anticoagulante para análise do hemograma, o tubo que não continha um anticoagulante, que era feito a partir da análise do soro, para análises bioquímicas, e a glicose ela foi analisada a partir do tubo com fluoreto de sódio do plasma sanguíneo dos animais. Com relação às análises do hemograma, elas foram feitas no equipamento automático EquipeVet 3000, e nesse equipamento foi analisado os parâmetros de eritrócito, hemoglobina, volume corpuscular médio, concentração de hemoglobina corpuscular média, os leucócitos, sendo eles os linfócitos, os neutrófilos e os eosinófilos, e também foi feita a análise das plaquetas. Além dessa análise quantitativa das células, também foi feita uma análise qualitativa, onde foi feito um esfregaço sanguíneo a partir da coleta desses animais, de cada animal. Então, foi feita a preparação de uma lâmina a partir do kit panótico rápido, para que pudesse ser visualizado no microscópio, para verificar se essas células elas apresentavam alterações morfológicas. E nenhum dos animais eles apresentaram nenhum tipo de alteração. Com relação às análises bioquímicas, foi feita a centrifugação dessas amostras para que ocorresse a separação do soro e do plasma. Então, eles eram pipetados e, depois da pipetagem, eram armazenadas num tubo de Eppendorf para que fossem feita a análise posteriormente. E cada análise de cada parâmetro foi feita a partir de um kit individual para cada análise que estava sendo feita. E todos esses parâmetros eles foram analisados num analisador automático bioquímico do equipamento AMA Medical,
do Laboratório de Farmácia da Universidade Federal do Amazonas. A análise estatística ela foi feita no programa SAS 2009 e o procedimento que foi utilizado foi o Proxy Mixed. Nesse modelo, o efeito fixo foi a dieta, o animal e o período, eles foram os efeitos aleatórios, e os parâmetros sanguíneos, eles foram as variáveis de respostas. Foi analisado os contrastes ortogonais para verificar efeito de ordem linear, quadrática, cúbica e também de desvio da quadrática. Foi verificado também o efeito de interação entre o horário da coleta, a coleta 0 e a coleta 4 horas, e os níveis de dieta que eram ofertados, sendo o nível 0, 5, 10, 15 e 20%. Foi utilizado o comando LS-mens para gerar as médias individuais para cada nível. E também foi feita uma regressão polinomial para verificar o ponto de máxima e o ponto de mínima quando aquele parâmetro apresentava efeito estatístico. O teste de Shapiro-Wilk e também de T-Welch foi utilizado para verificar as premissas da normalidade dos resíduos, da homogeneidade das variâncias. Quando esses valores eles não seguiam essas premissas, eles eram transformados. Então, foi feita a transformação sobre a raiz quadrada ou foram logaritmizados. E, quando necessário, também foi feita a retirada de outliers. Foi adotado um nível de significância do valor de P de menor que 0,05. Então, para os parâmetros de hemograma, as variáveis apresentaram resultados. O CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, e o VCM, que é o volume corpuscular médio, somente a concentração de hemoglobina corpuscular média apresentou um efeito estatístico para o contraste quadrático. Não apresentou nenhum outro efeito de interação e as suas médias ficaram dentro do valor de referência para espécie, que vai de 31% a 38% desse valor. O volume corpuscular médio não apresentou nenhum efeito estatístico e os seus valores médios de referência para todos os níveis ficaram dentro dos padrões, que vai de 23 a 48. Foi feita a regressão polinomial, então, para a concentração de hemoglobina corpuscular médio, o pico máximo que teve o maior nível foi de 2,90, com uma média de 42,63%. Essa concentração de hemoglobina corpuscular média não apresentou nenhuma alteração com relação às suas médias, mas esse efeito quadrático desse aumento dessa variável pode estar relacionada com a presença do excesso de ferro, que também foi encontrado nesse trabalho, que vai ser apresentado posteriormente, já que o ferro ele é um grande componente da hemoglobina, e a concentração de hemoglobina corpuscular média avalia exatamente isso, a presença da hemoglobina dentro dessa hemácia. Então, o que pode justificar esse efeito quadrático sobre esse parâmetro. Então, esses índices hematométricos, que são o CHCM e o VCM, eles podem ser alterados quando ocorre algum tipo de estresse ou calor que leva a uma hemoconcentração plasmática dessas células. Mas essa alteração ela não foi encontrada nesse trabalho. Silva e colaboradores, em 2006, fez um trabalho onde eles avaliaram caprinos que foram alimentados com diferentes níveis de dietas lipídicas. E o mesmo padrão que foi encontrado aqui no nosso trabalho também foi encontrado por eles, já que não ocorreu, a dieta não interferiu na alimentação desses valores. Com relação aos eritrócitos, a hemoglobina e o hematócrito, não foi constatado nenhum efeito para os contrastes, também não foi encontrado nenhum efeito estatístico para a interação, e também não foi encontrado nenhuma alteração para os valores médios, onde todos eles ficaram dentro do valor de referência para espécie, sendo os eritrócitos variando de 8 a 16, a hemoglobina também de 8 a 16, e o hematócrito variando de 24 a 50. E todos eles ficaram dentro desse valor de referência. Silva, Júnior e Ezequiel, em 2014, fizeram um trabalho onde eles avaliaram ovinos que foram alimentados com fontes lipídicas. E nesse trabalho ocorreu a alteração desses parâmetros a partir da inclusão dos lipídios. Então, à medida que os lipídios eles eram incluídos na dieta, esses parâmetros eles eram alterados, mostrando, então, que os lipídios eles podem alterar
esses valores. Apesar da presença de lipídios que é encontrada no Tucumã, ele não conseguiu alterar esses parâmetros eritrocitários no nosso trabalho. Nunes e colaboradores, em 2002, fizeram um trabalho onde cabras foram submetidas a 2 sistemas de produção e a dieta ela também não teve influência sobre esses parâmetros de hemoglobina e dieta e hematócrito. Então, isso eles puderam constatar que uma dieta balanceada ela também não vai interferir de forma negativa sobre esses parâmetros. Então, caprinos alimentados com diferentes dietas de lipídios e proteínas também apresentaram valores dentro do normal para a espécie, e foi um trabalho feito por Silva e colaboradores em 2016. Então, uma dieta carente de nutrientes e também uma atividade física em excesso pode levar à alteração desses parâmetros. Então, pode-se dizer que a dieta desse trabalho, ela supriu a necessidade fisiológica desses animais para que não ocorresse nenhum tipo de alteração. Com relação às plaquetas, não foi constatada nenhuma alteração, nenhum efeito estatístico para os contrastes, também não foi constatado nenhum efeito estatístico para a interação, e todos os níveis de 0, 5, 10, 15 e 20% ficaram dentro do valor de referência para espécie, e essa referência vai de 200 a 750. Para que ocorra uma produção adequada das plaquetas, dentro do microambiente, é preciso que hormônios e nutrientes podem ser alterados caso exista uma dieta deficiente de nutrientes. Então, tanto para os parâmetros plaquetários quanto para os parâmetros eritrocitários, podem ser alterados pela dieta, por uma dieta deficiente de nutrientes. E esse processo dessa deficiência tem uma alteração, desde eritrocitária quanto alteração plaquetária. Com relação à parte leucocitária do hemograma, os leucócitos, eles apresentaram valores médios acima do valor de referência para espécie, que vai de 4.000 a 12.000. Eles não apresentaram nenhum efeito para os contrastes e também não apresentaram nenhum efeito de interação. Com relação aos leucócitos, também foi constatado um aumento dessas células ao nível de 0, de 10 e de 20% de inclusão, já que o valor de referência para essa espécie vai de 2.000 a 9.000. Assim como os leucócitos, os linfócitos não apresentaram nenhum efeito para os contrastes, também não apresentaram nenhum efeito para a interação. A partir de então, é possível dizer que foi apresentada uma leucocitose por linfocitose. Então, podemos correlacionar essas alterações, essa leucocitose por linfocitose, a partir do estresse que os animais eles sofreram diante da coleta sanguínea, já que até os animais que não receberam a inclusão do nível do farelo da casca do Tucumã também apresentaram seus níveis alterados. Então, a dieta não foi a dieta que interferiu para que esses valores eles ficassem alterados. Uma leucocitose, esse aumento desses leucócitos, ele pode ser constatado em ovinos quando são submetidos a estresse, porque ocorre uma produção maior de adrenalina que leva a uma esplenocontração, fazendo com que essas células elas sejam liberadas de forma mais acentuada na corrente sanguínea. Torquisten e Rigas, em 2010, fizeram uma avaliação onde mostraram que situação de estresse, excitação e até medo pode levar a essa leucocitose fisiológica, que é esse aumento transitório dos leucócitos. Lee e colaboradores fizeram um trabalho onde avaliaram que em bovinos também o estresse, a excitação pode causar alterações leucocitárias transitórias nesses animais. Então, uma leucocitose fisiológica, quando é induzido pela adrenalina, ela vai levar ao aumento desses linfócitos devido a esse estresse. Com relação aos outros leucócitos, sendo eles os neutrófilos e os eosinófilos, não foi encontrado nenhum efeito estatístico para os contrastes, assim como também não foi encontrado nenhum efeito de interação, e os valores médios ficaram dentro do valor de referência para espécie, onde os neutrófilos vai de 700 a 6.000 e o eosinófilo vai de 0 a 1.000. Lima e colaboradores, em 2016, fizeram um trabalho onde eles avaliaram a alimentação com dieta utilizando subprodutos alternativos de frutos nativos, que foi o buriti, e eles também encontraram resultados semelhantes, onde essa dieta ela não interferiu de forma negativa sobre esses parâmetros leucocitários.
Bezerra e colaboradores, 2013, avaliaram a influência de dietas de suplementação sobre o perfil leucocitário de ovelhas da raça Morada Nova e também encontraram resultados semelhantes ao que foi obtido nesse trabalho, onde todos os valores ficaram dentro do padrão de referência. Outros fatores que podem causar alteração dessas células é a idade dos animais e a espécie também pode causar, já que animais mais velhos, segundo Lima e colaboradores de 2015, esses animais eles já foram submetidos a mais parasitas gastrointestinais. Então, seus valores leucocitários eles podem ser mais alterados quando comparado com animais mais jovens. E também animais ovinos selvagens. Segundo Borgeson 2000, ovinos selvagens, eles têm esses parâmetros leucocitários maior do que os ovinos domésticos. Os animais desse trabalho, eles não apresentaram nenhuma reação a processos inflamatórios, bacterianos ou virais. Então, pode-se afirmar que a dieta ela não causa nenhum tipo de alteração leucocitária nesses animais. Sobre os parâmetros bioquímicos, o primeiro a ser analisado foi a glicose. E a glicose ela apresentou um efeito quadrático, onde a sua média ficou de 0,04. Não foi constatado nenhum efeito de interação e os seus valores médios ficaram dentro do valor de referência para espécie, que vai de 50 a 80 miligramas por decilitro. Então, a glicose também foi feita uma análise de regressão polinomial e ela apresentou o seu pico ao nível de 0,2%, com uma média de 62,59. Então, carboidratos que têm uma fermentação rápida, que estão presentes na dieta, a partir da inclusão do farelo da casca do tucumã, supriu as necessidades fisiológicas, já que os níveis médios desse parâmetro, eles não foram alterados. A glicose, que está no sangue, que pode ser avaliada de forma sérica, ela é equivalente à que é produzida do propionato lá no rumen. Então, essa relação ela vai ser regulada através da energia que é ofertada na dieta. Então, da energia que está sendo ofertada através da alimentação. Apesar disso, de não ter ocorrido uma alteração sobre as médias, é possível verificar que a glicose, a partir do momento que foi feita a inclusão do farelo da casca do tucumã, ela apresentou um aumento, já que os animais controles que não receberam a inclusão, eles tiveram uma média de 56,10 e a partir da inclusão de 5%, observou-se um aumento para 64,50. E os demais parâmetros do 10, do 15 e do 20% de inclusão também continuaram acima quando comparado com os animais controle. Então, pode-se afirmar que a glicose, o farelo da casca do tucumã, ele pode levar a esse aumento da taxa da glicose. Com relação ao colesterol, ele apresentou valores médios acima do valor de referência para espécie, que vai de 52 a 70 miligramas por decilitro. E todos os valores ficaram acima dos parâmetros de referência para espécie. Eles não apresentaram nenhum efeito estatístico para os contrastes, assim como também não apresentaram nenhum efeito estatístico para a interação. Com relação ao colesterol, ele tem uma relação direta com a dieta, sendo que ele é um indicador bem importante do lipídio que está presente no plasma sanguíneo. Diversos fatores, eles podem alterar a alteração do colesterol. Dentre eles, a presença dos ácidos graxos insaturados, os ácidos linoleicos e oleicos. Então, durante o processo de despolpamento do tucumã, resquícios da casca do tucumã, da polpa, fica na casca. Então, a casca ela vai ter essa característica mais oleosa. Então, lá também vai ter a presença desses ácidos que podem causar a alteração dos níveis de colesterol. Júnior e colaboradores, em 2010, eles fizeram uma avaliação onde eles avaliaram parâmetros sanguíneos de vacas que foram suplementadas com fontes de gordura. E eles também puderam constatar que houve um aumento dos valores de colesterol total desses animais. Com relação ao triglicerídeo, não foi constatado nenhum efeito para os contrastes, também não foi constatado nenhum efeito estatístico para a interação e os valores médios do triglicerídeo ficaram dentro do valor de referência para espécie, que vai de 90 a 30 miligramas por decilitro.
Gressler e colaboradores, em 2015, avaliaram respostas bioquímicas de ovinos que foram submetidos a flashings de curto prazo em região subtropical. E eles também não tiveram alteração dos valores de triglicerídeo. Então, a partir dessas avaliações da glicose, do colesterol e do triglicerídeo, boas condições foram obtidas, já que não houve nenhuma alteração significativa que viesse a ter resultados negativos sobre os animais. E, além disso, a dieta ela se mostrou eficiente, já que ela aumentou os valores de uma importante energia para o corpo, que é a glicose. Com relação aos parâmetros da ureia e da creatinina, também não foi constatado nenhum efeito para os contrastes, assim como também não foi encontrado nenhum efeito estatístico para a interação, e todos os parâmetros médios da ureia e também da creatinina ficaram dentro do valor de referência para espécie, onde a ureia vai de 17,12 a 42,8 e a creatinina vai de 1,2 a 1,9. Então, a ureia ela é um indicador imediato da proteína que está sendo ofertada ao animal. Caso ocorra um excesso de proteína, o valor também da ureia, o valor sérico da ureia, ele também vai ser alterado. Então, a dieta, ela não alterou os níveis da ureia sanguínea. Então, isso indica que houve uma boa relação entre a proteína que estava sendo ofertada e os carboidratos fermentáveis desses animais. Com relação à taxa de degradação da proteína, quando ela excede a de carboidrato, pode ocorrer uma diminuição. O nitrogênio ele pode ser perdido. Então, a casca do tucumã ela é rica em fibra. Então, isso poderia ter reduzido a digestibilidade de energia desses animais através da sua degradação no rumen, mas isso não foi constatado nesse trabalho. Então, a creatinina, ela tem uma boa relação com o conteúdo corporal, a massa muscular do animal e também ao score corporal e a taxa de degradação enzimática. Então, para que ela ocorra, os animais eles precisam estar tendo um desempenho de score muscular adequado para que não ocorra nenhum processo de interação. Então, uma dieta tem que estar sendo ofertada de forma a atender às necessidades fisiológicas desse animal. Então, o score corporal dos animais e as suas atividades musculares, elas também têm que ser atendidas para que os seus parâmetros eles sejam adequados. Então, além disso, a ureia e a creatinina, elas permitem fazer uma avaliação da taxa de filtração renal. Então, a partir disso, é possível afirmar que a dieta ela não interferiu de forma negativa sobre os parâmetros desse metabólito e ainda mostrou que os animais eles tiveram um bom funcionamento da taxa de filtração renal. Então, a dieta ela não causou nenhuma lesão aos rins desses animais. Com relação às proteínas totais, foi constatado sobre os valores médios, valores abaixo do valor de referência para espécie, que vai de 6 a 7,9. Então, para todos os níveis, esses animais eles apresentaram valores baixos. Não apresentaram efeito estatístico para os contrastes e também não apresentaram efeito estatístico para a interação. Então, a partir disso, observa-se que os níveis plasmáticos das proteínas totais, eles são indicativos do estado nutricional. Então, a baixa desse valor pode estar relacionada com uma deficiência de proteína bruta na dieta. Então, nesse experimento, a dieta que foi testada, ela proporcionou uma baixa ingestão de proteínas para o metabolismo dos animais. Com relação às enzimas que foram avaliadas, enzimas hepáticas, a fosfatase alcalina, a espartato-aminotransferase e a gama-glutamiltransferase, não foi constatado nenhum efeito de contrastes, também não foi encontrado nenhum efeito estatístico para as interações, e todos os valores médios dessas enzimas ficaram dentro do valor de referência para espécie, onde a FA vai de 68 a 387, a ST de 60 a 280, a GGT de 20 a 52. Então, Lima e colaboradores, em 2003, fez uma avaliação sobre os parâmetros hematológicos e também os parâmetros bioquímicos de ovinos que foram alimentados com coprodutos de algodão. E naquele trabalho, a dieta também não alterou os parâmetros de enzimas hepáticas dos animais.
Silva e colaboradores, em 2016, avaliando os parâmetros sanguíneos de vacas que foram suplementadas com diferentes fontes proteicas, também constatou que não houve uma alteração a partir da dieta de forma negativa sobre os parâmetros das enzimas hepáticas. Para Radotes e colaboradores de 2002, os animais sadios eles não podem apresentar alterações das enzimas hepáticas, já que se isso acontecer, pode estar ocorrendo algum processo de degeneração das células hepáticas. Então, nesse trabalho, não foi observado o efeito significativo com relação à interação do tempo de coleta. Isso quer dizer que, se a dieta ofertada aos animais demandasse uma atividade hepática maior, naquele momento, esses valores médios aqui, eles poderiam ter sido alterados, mas eles não foram. Então, significa que a dieta ela não demandou nenhuma atividade em excesso desse órgão. Então, afirma-se que o farelo da casca do tucumã, na dieta, ele não causou toxicidade e nem lesão hepática. E também ele não apresentou nenhum tipo de obstrução biliar pelos animais, já que as enzimas também que apresentam obstrução, colestase, elas também não foram alteradas. Com relação aos minerais avaliados, o fósforo, o cálcio e o magnésio, eles não apresentaram nenhum efeito estatístico para os contrastes. Também não apresentaram efeito estatístico para a interação e todos os seus valores médios, eles ficaram dentro do valor de referência para espécie, onde o fósforo vai de 5 a 7,3, o cálcio de 7,6 a 12,8 e o magnésio vai de 2,2 a 2,8 miligramas por decilitro. Com relação ao fósforo, ele tem uma relação direta com a ureia que é reciclada através da saliva desses animais. Como os parâmetros da ureia, que já foram apresentados, ficaram dentro do valor de referência, isso não levou nenhuma alteração desse mineral. Então, níveis adequados de fósforo são importantes, já que o excesso de fósforo ele pode cristalizar e formar cálculos, o que vai prejudicar a saúde desses animais. Uma dieta deficiente de magnésio, ela pode alterar a atividade celulolítica e também pode alterar a microbiota ruminal desses animais. Então, é importante a constatação desses níveis adequados desses minerais através desse trabalho. Sá e colaboradores, em 2014, eles avaliaram a oferta de torta de babaçu para ovinos. E eles também não tiveram valores alterados com relação a esses minerais. O ferro, ele apresentou efeito de ordem linear, com um valor de 0,002 para um contraste linear, e ele apresentou valores médios acima do valor de referência para espécie, que vai de 34,6 a 37,4. Esse parâmetro não apresentou nenhum efeito de interação para os níveis e o horário. Então, todas as médias ficaram acima do valor de referência para espécie. A partir da regressão polinomial, foi constatado que o pico máximo do nível é de 3,85%, e a média ficou de 181,80 miligramas por decilitro. Então, o ferro, essa alteração, ela pode ser justificada, já que todos os animais, até os que não receberam a inclusão do farelo da casca do tucumã, pode ser justificada através de uma dieta prévia, que esses animais eles já haviam sido submetidos antes do início do experimento, e também pode ter ocorrido essa alteração devido à silagem, já que a silagem do BRS capiaçu, ela foi o alimento que foi comum a todos os animais, já que todos apresentaram essa alteração. Quebed e colaboradores em 2021, eles avaliaram ovelhas que foram alimentadas com uma dieta rica em fibras e também em tanino. E também eles apresentaram valores de referência acima da média. Então, nesse trabalho também ocorreu valores ferro acima do valor de referência. O excesso de ferro, ele pode causar dano ao fígado, mas esses animais, eles possuem um limiar alto para tolerar os níveis altos de ferro. E é possível afirmar que esses valores séricos de ferro não causaram nenhum dano hepático a esses animais, já que as enzimas hepáticas que poderiam constatar alguma alteração, elas não apresentaram nenhuma alteração, e todas ficaram com suas médias dentro do valor de referência para espécie.
Com isso, conclui-se que a substituição do milho pelo farelo da casca do tucumã não causou nenhuma alteração significativa nos parâmetros hematológicos e nem nos parâmetros bioquímicos das ovelhas que foram avaliadas. Esses resultados mostram que houve o atendimento das exigências nutricionais e ele também não provocou um balanço energético negativo nesses animais. Então, recomenda-se a substituição de até 5% do milho por farelo da casca do tucumã para melhorar o balanço energético com relação à glicose circulante. E indica-se a inclusão de 20% do milho pelo farelo da casca do tucumã na alimentação de ovelhas. Essas foram as referências utilizadas nessa apresentação. Desde já, gostaria de agradecer à Universidade Federal do Amazonas, também à CAPES, à Fazenda Experimental da UFAM, ao Laboratório de Farmácia da Universidade Federal do Amazonas, também ao Laboratório de Forragicultura e Pastagem, o LaFOPAST, da Universidade Federal do Amazonas. E desde já, gostaria também de agradecer à banca pela presença. E é isso. Obrigada.